Amém. Som. Aí. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Tomar uma aguinha aqui só para retomar o fôlego. Você que trouxe tua Bíblia, e é bom de endereço. Oséias, tem esse livro na Bíblia, depois de Daniel. Oséias, capítulo 6, o versículo é o 3. Eu vou ler a parte A. Oséias, capítulo 6, versículo 3, tá? A parte A do versículo. Quero dizer para vocês que estou bem feliz de estar aqui essa noite, né? Estou assim, emocionado um pouco. Hoje é aquele culto que a gente chega num dia e vai embora no outro, né? Não bastasse isso, chega num ano, vai embora no outro também. E, sim, fica meio corrido, né? De repente, na próxima a gente começa um pouquinho mais cedo, lá para as 5 da tarde, dá tempo de todo mundo falar com toda a vontade, né? Mas, enfim, vamos lá. Diz assim, conheçamos o Senhor, esforçamo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conhecemos o Senhor e esforçamo-nos por conhecê-lo. Amém? Você pode puxar uma cadeira aí, você que tem. Você que quiser ficar de pé, pode ficar. Eu estou de pé todo esse tempo, nem cansei ainda, né? Mas vamos lá. Então, como esse é o último culto do ano, né? Talvez você veio aqui hoje, assim, convidado. Talvez você veio aqui empurrado. Talvez você veio porque o pai trouxe, né? Talvez porque a esposa convidou. Talvez, né? Porque você veio fazer uma visita para a tua irmã e tem o culto, né? Mas o certo é que, graças a Deus, nós estamos todos aqui, né, animados assim para escutar uma palavra que vem direto do Senhor. Mas como é o último dia do ano, nesse ano posso dizer para você assim que quem fez, fez. Quem não fez esse ano, provavelmente não vai fazer mais. Embora eu quero dizer para você que hoje ainda dá tempo de você tomar uma atitude e partir em busca de conhecer o Senhor, em prosseguir em conhecer, tá? Então, vamos lá, planos, projetos, sonhos. Antigamente a gente tinha um costume aqui, não sei se você leva esse ainda, faz a tua listinha do final do ano, coloca lá aquele, né, objetivo para o próximo ano. Dos 10 quilos que eu tinha que perder o ano passado, agora só faltam 15, mais ou menos assim, né? Tem umas que dão certo, tem outras que nem tanto, tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente nem esperava. Mas graças a Deus por isso, porque em todas as coisas Deus está assim agindo na nossa vida, trabalhando para o nosso bem, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender a dimensão dessa palavra, porque você acha que se as coisas de Deus estão dando certo para você, quer dizer que as tuas circunstâncias são ao teu favor. Então você não quer passar nenhuma dificuldade, você não quer passar nenhuma luta, você não quer passar nada de difícil na vida, só dar certo, só deslanchar, só caminhar, só ir para frente. Todo mundo gostaria. Mas a Bíblia também fala que o Senhor, Ele chama a atenção daquele filho que Ele ama, Ele repreende. Se você está sem repreensão, muitas vezes você ainda não se tornou filho, né? É o que diz lá na palavra. Então eu quero dizer para você assim, que às vezes enquanto tomar uma repreendidinha é parte do processo, é parte de ser amado por Deus. Pois bem, Fernando, por fim eu estou aqui e você leu aí em Oséias, mas eu nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. Então eu quero dar para você aqui uma apresentação breve do Oséias, porque depois eu quero dar um testemunho ainda no final da mensagem, se der tempo. Se não der tempo, fica para a próxima vez. Daí você é convidado para vir de novo, acompanhar a segunda parte da mensagem, né? Que vai ter o testemunho do irmãozinho. Vamos lá, apresentamos Oséias. Oséias, está escrito lá, primeiro versículo, filho de Beeri. Nome do Oséias significa o quê? Salvação. Foi profeta entre os anos de 755 a.C. até 715 a.C. Tá? Ele era um profeta de Israel, reino do norte. Era contemporâneo, quer dizer que ele viveu na mesma época de Amós, Isaías e Miqueias.
considerado um dos 12 profetas menores. Se você veio na escolinha, você já sabe quem são os 12 profetas menores. E que diz assim, que são considerados profetas menores, não pela importância do profeta, mas pelo tamanho do livro, tá? São importantes iguais. Profetas menores, né? Enfim, agora eu falei aqui para você que o Oséias, ele era do reino do norte. Pois bem, vou explicar para você essa questão de reino do norte. O que é reino do norte, Fernando? Fala a respeito, irmãos, da divisão das 12 tribos. Mas eu nem sabia que as 12 tribos tinham se dividido. Pois bem, teve essa época, na época do Oséias, que o reino de Israel estava dividido. Então, depois que Salomão vocês conhecem, né? Salomão, esse nome é mais fácil do que Oséias, né? Então, Salomão, para você que não conhece ainda, não foi apresentado. Salomão, ele era filho do rei Davi. Ele escreveu aproximadamente uns 3.000 provérbios, tanto é que você vai lá no livro de Provérbios, no primeiro versículo diz assim, Provérbios de Salomão. Salomão é o filho do rei Davi. Foi o homem que pediu para o Senhor sabedoria, e é conhecido até hoje no nosso meio como um dos homens, se não o homem mais rico que existiu. Talvez o mais sábio, mas não sei se posso comparar ele com Jesus, né? E o Jesus, ele veio por aí. Pois bem, gente, o que aconteceu? O Salomão, ele reinou Israel quando as 12 tribos ainda estavam unidas. Existia uma monarquia, e essa monarquia de Israel lá unia os hebreus. O que acontece? Acontece que o Salomão passou. E o Roboão, olha o nome do jovem, Roboão. Quem que é o Roboão? É o filho de Salomão. Ele assume o governo no lugar do seu pai. Não quero entrar muito profundo aqui, porque só quero dar uma pincelada para você, mas o que acontece? O povo não estava muito contente com a questão dos impostos, parece algo que nunca sai de moda, né? Mas enfim, o povo não estava muito contente. Aí o povo foi lá e deu uma cutucada nele, não, porque olha, você veja bem, você tem que melhorar nisso aí e tal. E ele, por fim, não deu muita atenção para o povo, mas ouviu os seus conselheiros. Acontece que levantou um outro cidadão, que era alguém provavelmente de renome lá, que se chama Jeroboão. Roboão e Jeroboão, tá? Se levantou contra o Roboão. E devido a essa rivalidade intensa desses dois cidadãos, por assim dizer, houve o cisma hebraico, que foi o quê? Uma divisão política e religiosa das 12 tribos, e o fim da monarquia unida dos hebreus. Então, o que acontece? O Roboão, que era o filho do Salomão, ele ficou responsável, tá, do reino do sul, que era composto de 2 tribos, ou nos territórios de Judá e Benjamim. Se você não sabe das 12 tribos, vai ter que dar uma lidinha na sua Bíblia que está em casa, tá? Eu não vou entrar por aí. E o Jeroboão, que é o outro rapaz, que é aquele que se levantou contra o governo, ele funda o reino no norte, reino de Israel, composto de 10 das 12 tribos, com a capital em Samaria. Fiz uma observação aqui que o reino do norte, ele tinha uma organização política um pouco melhor, tá? Politicamente ele era melhor organizado, mas aqui é que vem o X da questão, tá? Aqui que vem o X da questão. Os habitantes do reino do norte praticavam constantemente idolatria a falsos deuses. Esse era o problema do povo, pelo menos assim, do reino do norte. Vamos lá. Então, ao todo, durante o reino do norte, subiram ao trono 19 reis, tá? E durou aproximadamente 200 anos. Em 722 a.C., foi dominado e destruído totalmente pelo Império Assírio. Dados do reino do norte, que agora você já sabe que foi dividido em 2. O reino do sul, ele permaneceu um pouquinho mais. Quem que era o responsável do reino do sul? O filho de Salomão, chamado Roboão. Esse foi o primeiro rei. O que acontece? A capital do reino do sul era em Jerusalém.
A do Reino do Norte em Samaria. Não é relevante, mas é legal você guardar para o seu conhecimento pessoal aí, para as próximas mensagens. Tá? Teve também o Reino do Sul 19 reis, todos da linhagem de Davi. Acabou dominado por inimigos estrangeiros em 586 a.C. Foi invadido pelos babilônicos, liderado por Nabucodonosor. Aí você já sabe que entra a parte do cativeiro babilônico, que o pessoal foi levado para lá em 3 levas, e tatatá, e tatatá, e tatatá, e tatatá. Pois bem, vamos lá. Isso é uma outra aula. Então esse, irmãos, é o contexto onde o Oséias vai escrever para o povo do Reino do Norte. Tá? Vou só resumir aqui, só para você entender, então, são 2 reinos, Reino do Norte, Reino do Sul, tá? 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, beleza? Oséias vai escrever para o povo do Reino do Norte, que são essas 10 tribos, idólatras, tá? Ele vai escrever durante esse tempo. O Senhor usa a vida do Oséias para mandar, assim, uma palavra de repreensão para o povo, para chamar a atenção, para que o povo se arrependa. Então, no capítulo 1, verso 1 de Oséias, está escrito assim: palavra do Senhor que foi dita a Oséias nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Aqui são 4 nomes de 4 pessoas diferentes. Quem são essas 4 pessoas diferentes? São 4 reis, e isso está escrito no versículo 1 de Amós. Você vê toda essa introdução para você ler o capítulo 1. Tá? E o versículo 1, não é nem para frente. Então essas 4 pessoas, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, são reis do Reino do Sul, reis de Judá, cada um no seu tempo, na sequência, e durante esse tempo, foi o tempo que o Oséias, ele foi profeta nessa terra, durante o reino desse pessoal. E no Reino do Norte, quem que era o rei? Jeroboão II. Jeroboão II, esse rapaz aqui, ele era filho de Jeoás. Reinou 41 anos. Esse foi o período de reinado de Jeroboão II. Ele era o rei no Reino do Norte. E no final dos dias do Jeroboão II, tá? Conforme 2 Reis, tem esse livro na Bíblia também, 2 Reis, tem o 1 Reis. E tem crônicas também que fala a respeito desse período dos reis em Israel, do tempo do reino dividido e tal. Diz assim, 2 Reis 14, do 24 ao 26. Jeroboão II fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você está entendendo aqui? Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, esse rei. Foi uma atitude que ele tomou. Marcelo falou a respeito de perseverar, de continuar. A Leonir falou aqui também, no começo, de coisas que aconteceram esse ano para ela. Minha mãe leu aqui no livro de Deuteronômio as promessas que o Senhor tem na nossa vida. E eu quero chamar a tua atenção, que muitas vezes, eu vou falar isso aqui talvez um pouquinho para frente, a gente espera que vai acontecer um milagre, e do nada nós vamos acordar de manhã cedo, pegando fogo na presença do Senhor. Que o Espírito Santo vai encher o nosso coração, e nós vamos transbordar assim, num passe de mágica. E eu quero dizer para você que não é bem assim. Você precisa tomar uma atitude. E o Jeroboão II, ele tomou uma atitude de fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Mas aí no 25, 2 Reis 14, 25, diz assim, foi ele quem reestabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Amate até o mar de Arabá, aliás, que é o Mar Morto. Tá? Então ele reestabeleceu as fronteiras de Israel nesse tempo. Mas por quê? Porque ele era um bom rei? Não, simplesmente para cumprir uma promessa do Senhor. Só por isso. Então, já que não tem tu, que nem os outros, vai tu mesmo. Então, cumpriu a promessa do Senhor. O que acontece? No 26 vai dizer assim, que o Senhor viu a amargura em que todos em Israel, todos, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. E não havia ninguém para os socorrer. O
que acontece, irmãos? Essas conquistas de 2 Reis 14 e 25, que é ali essas fronteiras que Israel conquistou novamente, trouxeram uma época de grande prosperidade material. Se você quiser anotar, se você quiser assistir de novo depois e pegar essa referência, está lá em Oséias 12 e 8, que eu vou ler para frente, e em Amós 6, do 3 ao 6. O que acontece? Pelo fato de ter essa prosperidade material, tá? O profeta ele já estava enxergando que devido ao quê? Devido à idolatria desse povo, os alicerces do povo estavam já, como que, ele usa uma palavra assim, combalidos, adoentado, enfraquecido, abatido, aquilo que começa a apodrecer. Então o que acontece? O povo não estava bem firmado, eles estavam vivendo um tempo de prosperidade. E esse tempo de prosperidade, eles começaram a analisar, tá? E viram lá assim, ó, como eu estou prosperando, como Deus está me abençoando, não vai ter pecado em mim. Depois eu vou ler um pouquinho para frente, tá? Mas teve o quê? O que assim, trouxe em evidência esse período? Trouxe um liberalismo espiritual, uma degeneração moral, uma injustiça social e a apostasia. Ao invés de haver um arrependimento daquele povo, de olhar para o Senhor, de buscar a Ele, de tomar uma atitude de mudar de vida, de se arrepender dos seus pecados, de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor cada dia mais, o que eles fizeram? Eles acabaram se ensoberbecendo, né? Ficaram grandão. Em Oséias 4, 1 e 2, ele diz assim, ó, não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus na terra. O que está prevalecendo? O mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Homicídios sobre homicídios. O que ele estava dizendo? A coisa está feia. Vocês estão achando que está tudo bem. Vocês estão achando que está tudo indo mil maravilha. O Rodrigo está olhando para mim agora aqui, até dando risada. Eu já sei do que você lembrou. Mas tudo bem. Então, no início do ministério de Oséias, nos últimos anos de Jeroboão II, que você já sabe que ele reinou 41 anos, foi um período de prosperidade econômica e de paz política, gerando naquele povo uma falsa sensação de segurança. Temos paz na parte política, temos paz financeira, quer dizer, estamos com o bolsinho cheio. Quase que dava para ler para eles aquela parte que diz assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem guardado, para quem será? Né? Mas o que acontece? Você lembra qual que é o motivo principal da queda de Israel? É a idolatria a falsos deuses, alicerces que começam a minar, alicerces que começam a dificultar, a apodrecer a vida de qualquer um. E aquela nação, ela se encontra assim, pela visão aqui, ó, por aquilo que nós estamos enxergando. Tá tudo bem. Tempo atrás, escutei de um amigo meu, não sei se vai caber aqui esse testemunho. Fernando, fui falar para fulano que ele tem que se arrepender, que ele tem que mudar de vida. Sabe o que ele falou para mim? Você está falando isso aí para mim? Mas daí eu comprei um carro novo, eu comprei uma chácara, eu comprei uma casa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquele outro. E o amigo meu ainda usou um termo assim, ó, no pau da minha cara. Quer dizer, disse bem na minha lata, não tive nem como retrucar. Era o que estava acontecendo aqui. O povo, em vez de se arrepender das suas iniquidades, da idolatria, ele persiste no erro e ainda quer discutir com o profeta. Às vezes você vai falar para o teu amigo, olha bichão, você precisa tomar uma posição, você precisa conhecer a Deus, você precisa mudar de atitude, isso que você está fazendo está errado. Não, mas Deus está me prosperando, eu estou crescendo, está vindo dinheiro, talvez é só uma maneira de Deus te punir, largar você lá, deixa. Sabe quando o salmista falou lá assim, olha, quase que eu escorreguei, quase que meus pés tropeçaram, quando eu vi o quê? A prosperidade do ímpio. Então o ímpio já prosperava lá. Prosperidade financeira é uma bênção do Senhor? Pode ser sim, mas não é só isso que vai demonstrar que você está nos pés do Senhor. Pelo contrário, o Evangelho fala assim, ó, que se pedir para você caminhar uma milha, vai a segunda. Se pedir para você a túnica, dá também a capa. Se te baterem no lado do rosto, dá também o outro.
É isso que fala, é renúncia. Falou para o jovem rico lá: o que eu preciso mais, Senhor, para herdar o reino? Porque eu guardo os teus mandamentos desde pequenininho. Então vai, fião, vende tudo que você tem e dá para os pobres. O que aconteceu? Jesus era sabido. Jesus era muito inteligente, foi reto na ferida dele. Ele estava segurado naquilo, como se fosse a salvação, a tábua de salvação dele. E a Bíblia diz que ele saiu entristecido. Eu, graças a Deus, esse ano, um dos testemunhos que eu tenho, porque eu tenho muito testemunho esse ano. Um dos testemunhos que eu tenho é que Deus tem trabalhado na minha vida para me libertar dessa segurança no dinheiro. A nossa segurança tem que estar no Senhor. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Dinheiro é bom, tá, irmão? Se você não quiser o teu, dá para mim que eu gasto. Não é isso que estou falando, não estou falando contra dinheiro, não. Tá? Mas o que acontece? O povo estava tão absorvido por aquilo, estava tão envolvido naquela atmosfera, que eles se esqueceram do principal. Tá? Então, em meio a toda essa situação, em meio a toda essa introdução, em meio a toda essa situação política, econômica, financeira, idolatria, maldade, homicídio em cima de homicídio, olha só o convite, meu Deus, passa o tempo, né? O convite que o profeta fez. Se você pegar ali no capítulo 6, no versículo 1, diz assim, ó: venham, voltemos ao Senhor. É isso que ele está pregando. É isso que eu quero falar para você nessa noite. Talvez você veja aqui, você quer escutar uma mensagem motivacional. Está deixando um ano para trás que não foi dos melhores. Você quer um ano novo diferente. Presta atenção que daqui a pouco eu vou te passar os drive. Vou te passar as chaves. Você que quer prosperar, você que quer mudar de vida esse ano. Sabe, muitos anos eu vim aqui, dobrava meu joelho para orar, na virada do ano. Daqui a pouco o Marcelo vai subir aqui e vai explicar para vocês. Ah, mas é assim, ó. Eu pensava assim, nossa, esse ano agora vai. Esse ano vai acontecer um milagre. Um dia eu vou acordar cheio do Espírito Santo de manhã cedo. Deus vai olhar para mim, vai descer do céu aquele fogo puro, e vai pegar no meu coração, e vai incendiar, e vai ser uma maravilha. E mais um ano nada. E mais um ano nada. E hoje de tarde estava meditando isso aqui, lembrando um dia, abracei meu pai e falei: pai, feliz ano novo. Ó, eu acho que esse ano vai. Vai. Vai para onde, meu filho, né? Vai para onde, meu filho? Porque é justamente isso daí. Olha só o profeta falando: venham, voltemos ao Senhor, venham para Deus. É só isso, é só isso. Ah, Fernando, mas eu estou afim de dinheiro. Venha para Deus. Eu quero prosperar, venha para Deus. Eu quero mudar a minha vida, venha para Deus. Venha para Deus. Sabe? Olha só, até anotei aqui Oséias 12:8. O povo estava sendo impedido de enxergar, de ter a visão. Muitas vezes nós andamos assim, ó, irmão, tapado os olhos. Tapados os olhos, nós se acostumamos com a situação. Nós se acostumamos daquele jeito. A pessoa vem e fala de Deus para nós, entra num ouvido, sai no outro, porque você escuta de Deus faz tanto tempo. Eu mesmo nasci num lar evangélico. Eu fui apresentado na igreja, estou quase que nem o Paulo, hebreu de Hebreus, né? Fariseu, enfim. Mas eu fui apresentado de pequenininho. Eu venho nessa de igreja faz muito tempo. Eu já vi muita coisa. Não, isso não vai acontecer, isso não vai ser assim, isso vai ser assado. Ó, tá vendo, fulano de tal, vai acontecer assim, 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 assim. Por quê? Porque a gente tem vivência. Parece que não, eu tenho 39 anos esse ano. Conheci o Rodrigo, ele tinha recém 18, 19. Você vê que faz tempo, eu tinha uns 14. Né? Faz a conta quantos anos tem o Rodrigo, né, Rodrigo? Ah, mas o que está escrito lá em Oséias 12:8? Efraim orgulha-se e exclama: como fiquei rico e abastado, em todos os trabalhos que realizei, não encontrarão em mim pecado e nem crime. Sabe o que acontece? Estava totalmente enganado ao próprio respeito. Tá, Fernando, mas o que tem essa palavra então? Por que você está falando isso? Estou falando para você. Anota aí, quer anotar a chave para o ano que vem? Para mudar de vida? Volte para o Senhor. Volte a sua vida para o Senhor. Se arrependa dos seus pecados.
Não, Fernando, mas está tudo bem, a minha vida está indo bem, não tem pecado nenhum para me arrepender. O povo estava achando a mesma coisa, irmão, do que nós. Você sabe por quê? Porque aquele desejo profundo que nós temos de prosperar, de ver as coisas indo bem, de melhorar, sabe? Essa vontade que nós temos de produzir, acho que é isso do ser humano, você querer render, vamos dizer assim, tá? Em todos os aspectos da tua vida. Isso foi Deus que colocou no teu coração. E tem uma maneira certa de fazer isso, uma maneira que Ele sabe como que é, tá? Então nós estamos aqui, ó, num momento que é assim, ó, providencial de Deus. É um tempo de mudança, sabe? Olha só, qual que era o pecado do povo? Idolatria. Se você analisar, Fernando, mas o que é idolatria? Idolatria, irmão, você já cansou de ouvir aqui, nós já falamos umas 44 vezes. Idolatria, irmão, na tua vida, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Você fala, não, Fernando, mas eu não me ajoelho na frente de uma imagem de escultura. Eu sei que o único caminho entre Deus e o homem é Jesus Cristo, Ele é o único mediador, sabe? Mas muitas vezes você tem umas opiniões formadas dentro do teu coração, que você acha que aquilo ali está tudo certo, mas você nunca dobrou o joelho e perguntou assim, Senhor, é essa a verdade que o Senhor tem para a minha vida? Foi para isso mesmo que eu vim aqui nesse tempo? Sabe, esses tempos atrás eu trouxe uma mensagem. É necessário nós voltarmos para Deus, para dentre outras coisas, Ele revelar para nós aquilo para que nós viemos aqui. Você tem um chamado, existe uma obra para ser feita através da tua vida. Tanto é que se nós formos nos compararmos, eu e você vai ter facilidade em algumas áreas que eu não tenho. Eu vou ter facilidades em algumas áreas que você não tem. Por quê? Porque eu vim com as minhas ferramentas para fazer aquilo que é para mim fazer. Eu não vim fazer o que é para você fazer, isso é para você. Mas se você não buscar conhecer o Senhor, Ele não vai conseguir revelar para você. E você vai ficar se comparando com o outro, o que um está fazendo, o que o outro está fazendo. Eu preciso fazer também. Porque ele está produzindo, ele está rendendo, eu também quero render. Mas o tipo de você render, o tipo de você produzir, é só Deus para mudar na tua vida. Voltemos ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, tudo aquilo que está tomando a opinião de Deus na tua vida é idolatria para você. Um marido pode ser uma idolatria, uma esposa pode ser uma idolatria, um filho pode ser uma idolatria, uma casa, um carro. Aquilo onde você colocar o teu coração e tirar o lugar de Deus na tua vida é idolatria para você. E toda idolatria, ela traz assim, ó, uma escravidão. Entre outras coisas, essa eu vou contar de graça para você. De graça, essa é de graça, não está anotado aqui. Por último agora, um dia desse estou lá orando, e eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor é o meu provedor. O Senhor já mostrou para mim que o Senhor manda dinheiro para mim, independente de empresa, independente da circunstância do mercado, que o Senhor é minha porção, que o Senhor é minha herança. Por que volta e meia eu estou preocupado com dinheiro? Assim, desse jeitão. Olha só a resposta de Deus para mim. Porque você acha que você saiu da situação onde você se encontrava, porque você é um bom administrador. Então, se você não sabe da situação minha há uns anos atrás, tá? Eu devia uma montoeira de dinheiro, assim, tá? Quanto você devia? Uma quantia impagável. Quanto que é impagável para você? 10 mil reais já é impagável? Eu devia o que era impagável, não dava para pagar. Então, eu não imaginava mais a vida sem contas. E graças a Deus, Ele me tirou de lá. Aí, o que acontece? Eu tomei algumas medidas, eu tive que correr atrás de pagar as contas, de trabalhar. Não foi assim, soprou do céu lá um dinheiro, caiu para mim. Tá? Aí o que o Senhor falou para mim? Por que cada pouco você está às voltas com dinheiro? Porque você acha que porque você é um bom administrador, e olha só como é que Ele falou, e você é. Você não está enganado. Obrigado, Jesus. Entendeu? Você é um bom administrador, mas não foi pela tua administração que você saiu de lá. Fui eu que tirei você de lá. O mérito é meu. Eu não divido a minha honra com ninguém. Glórias a mim, louvado seja eu, não você. Aí o que acontece, irmão? Presta atenção aqui, ó, a escravidão. Como eu achava que fui eu que saí de lá, pelo meu mérito, pela administração minha, pela minha inteligência, pelas atitudes que eu tomei, eu ficava com medo do quê?
Se eu errar de novo, onde é que eu volto? Eu volto lá. Você está entendendo a escravidão? Se eu não administrar direitinho, eu vou voltar lá. Sabe o que Deus falou para mim? Pode descansar, bichão, porque quem tirou você de lá fui eu, não foi você. Você está entendendo? Primeira coisa é isso. Pô, que me deu uma paz, não te deu uma paz? Ó, Deus mudou a tua situação, você nunca mais vai voltar lá. Graças a Deus, nem queria mesmo. Só que é o seguinte, irmão, o que você faz? Você faz um voto, você fica preso lá. Aí cada pouco você está preocupado, começa a baixar o dinheiro na tua conta, você está preocupado, você está preso ali. Você não quer confiar naquele dinheirinho que você tem guardado lá. Mas quando você vê, o teu coração está lá, porque você acha que foi você que fez. E se foi você que fez, você tem que se preocupar mesmo, porque se você fizer errado, vai voltar lá. Ponto. Vamos para frente. Vamos para frente. Precisamos conhecer o Senhor, precisamos fazer com que Ele entre na nossa vida e Ele comece a revelar essas coisas para nós. Mas como que acontece isso? Se relacionando com Ele, num tempo de oração. Foi assim que eu entendi. Segunda coisa, se eu não reconheço que foi Ele que fez, eu não consigo honrá-lo. Eu não consigo ter uma atitude de gratidão com relação ao Senhor. E eu não consigo enxergar aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Aí eu começo a me comparar, porque o Senhor está abençoando a vida de fulano, está abençoando a vida de Beltrano, e eu tenho que lutar, eu tenho que fazer minha parte. Então, é o seguinte, vou ler aqui para você. Quer ser bem-sucedido? Anota aí, Salmo 128, 1 e 2. Como é feliz quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e te irá bem, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Comerá do fruto do teu trabalho, será feliz e te irá bem. Vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder. Quanto tempo faz que você não come do fruto do teu trabalho? Não estou dizendo que você não trabalha, porque serviço tem bastante. Mas quanto tempo faz que você vai e volta, daqui a pouco parece que vai dar uma melhorada assim, daqui a pouco, bum. Daqui a pouco, bum. Temor ao Senhor e andar nos seus caminhos. Salmo 127, 1 e 2. Agora aqui vem a chave para você. Você que é o anotador de chave. Você que quer saber como é que faz. Salmo 127, 1 e 2. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Tem uma versão que diz assim, ó, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor que vigia, não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Comer o pão de dores. Sabe o que quer dizer comer o pão de dores? Trabalhar arduamente pelo alimento. Sabe o que diz mais para baixo? O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. É inútil você lutar dia e noite, é inútil você trabalhar dia e noite. Tem que trabalhar, irmão, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que fazer a coisa, mas é inútil você achar que por causa disso você vai prosperar, que as suas coisas vão para frente. Pelo contrário, você só está envolvido numa escravidão. Ah, Fernando, então vou largar as betas agora, não vou mais trabalhar. Se você tem fé para isso, tome uma atitude. Tá? Então é assim, ó, é inútil, irmão, está aqui na Bíblia, você só não quer entender, porque pela ferida do teu coração, tá? Você quer lutar para não voltar mais para aquele lugar. Então você dá um motivo para dizer assim, eu sou melhor do que fulano de tal. Por quê? Não, porque eu acordo cedo, porque eu trabalho, porque isso, porque aquilo. Isso não é importante. O importante é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Provérbios 10 e 22, essa aqui eu vou escrever para você assim, ó, com letras garrafais. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Tá? Timóteo fala que muitos nessa ânsia de enriquecer se transpassam a si mesmo com muitas dores. Tá? E para finalizar, irmão, você parar de anotar agora, você que está pegando as chaves agora, já dá para parar de anotar. Provérbios 21 e 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Irmão, não tem saída para nós. Ou nós se apegamos com Deus, ou nós se apegamos com Deus. Não tem outra saída. A gente acha que a gente é muito importante. Não tem outra saída. Então Oséias ele fala, venham, voltemos para Deus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Sobre conhecer o Senhor.
Tá? E eu já estou acabando. Não estou acabando ainda não, tem mais um pouquinho para frente. Sobre conhecer o Senhor, irmão. Como é que você vai fazer para conhecer o Senhor? O Fernando está falando que eu tenho que temer o Senhor, eu tenho que andar nos seus caminhos. Como que eu vou fazer? Como que eu faço para temer o Senhor? Como que eu faço para saber a vontade dEle e fazer a vontade dEle? Salmo 119, 10 e 11 para você. Eu te busco de todo o coração. Não permita que eu desvie dos teus mandamentos. 11, esse aqui tem até um hino da Cassiane, você que é mais antiguinho de igreja, vai lembrar. Guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra aqui, no meu coração. Para quê? A tua palavra diz para mim quem o Senhor é. Ela dá para mim a direção, aquilo que eu devo fazer para temer o Senhor. E as demais coisas vão ser acrescentadas, irmão, vai para frente. Sabe, você está sendo roubado de ter um relacionamento com Deus. Para você que lembrou do hino, é assim, tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Também gostei, lembrei da minha infância, vamos para frente. Gente, o que acontece? É só desse jeito que Deus pode se revelar para nós? Não. O Senhor se revela para nós de qualquer maneira que Ele quiser. Ele tem muitas formas de se revelar para nós. Talvez, o que eu posso dizer para você é assim, Ele vai falar contigo de um jeito que você entende. Muitas vezes, eu tenho uns entendimentos. Estou orando lá, o Senhor me dá um entendimento, que nem esse que Ele me deu. Por que eu estou com tanto medo, Senhor? E eu fico preocupado com o dinheiro. Porque você tem medo de voltar lá. Porque você acha que é você. Entendeu? Esse para mim é o entendimento. O que acontece? Se você quer conhecer o Senhor, começa a buscar Ele. Sabe? Começa a se voltar para o Senhor, de verdade, toma uma atitude. Você pode tomar uma atitude. Anotei aqui Salmo 19, 1 e 3. Provavelmente vai ser um dos últimos versículos que eu vou te falar aqui. Salmo 19, o 1 e o 3 diz assim, os céus manifestam a glória de Deus. Os céus proclamam, anunciam, declaram as obras de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sabe? Como que eu vou conhecer o Senhor? Gente, sem linguagem, nem fala, se ouve a sua voz. Já escutei um testemunho de alguém que saiu de dentro de casa e ficou olhando lá fora e começou a contemplar as estrelas e começou a sentir a presença de Deus, e foi assim que a vida dele foi mudada. Por quê? Porque a natureza testifica das obras da sua mão. Um dia faz declaração a outro dia. Salmo 19, você pode ler inteiro, que é todo ele bonzinho. Pode ler a Bíblia inteira, né, irmão? Se você conseguir entender, está valendo. Sabe? Mas o que acontece? Eu não estou falando para você me seguir. Estou falando para você que você precisa de um relacionamento com Deus. Você e Deus, não comigo. Por que acontece, irmão? Eu sou que nem você. Eu tenho aqui uns pontos fortes, eu tenho os pontos fracos, né? Às vezes muito mais ponto fraco do que ponto forte. E pode acontecer de eu tropeçar, de eu cair, de acontecer alguma coisa nesse sentido. E se você está apegado em mim, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Agora, se você espera no Senhor, as suas forças serão renovadas nele. A palavra do Senhor diz assim, aqueles que esperam no Senhor, aquele que conhece o Senhor, aquele que se relaciona com Deus, aquele que tem intimidade, aquele que santifica, aquele que glorifica, aquele que tem uma vida, que tem uma comunhão. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa voltar e conhecer o Senhor. Você às vezes fica esperando que vai acontecer alguma coisa diferente. Vou mostrar para você aqui, Começou assim, nessas mais coloridinhas, dá para ver daí? Depois virou essa branquinha aqui, que daí é mais organizado para mim. E depois eu vou te falar por quê. Mas aqui eu anotei a respeito de quem? De Uzias, que é um desses reis que ele fala lá no começo. Fui dar uma pesquisadinha a respeito de cada rei desse aí. Tá? Uzias foi rei no Reino do Sul. Tá? E tem referências dele lá em 2 Reis 15, do 1 ao 7, 2 Crônicas, do 26, do 1 até o 23.
ele assumiu o reino com 16 anos e reinou por 55 anos em Jerusalém, que, como você sabe, é a capital do Reino do Sul. Exercícios de fixação. Gente, é o seguinte, Crônicas 26:4 diz assim, que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele tomou uma posição. Tá? Vamos lá. 26:5 diz assim, que é a sequência. Porque deu-se a buscar a Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Tá? Ele tomou uma atitude, lógico, se você for ler mais para frente, lá chegou num ponto que ele achou que já estava grandão, né? E foi querer lá fazer a função do sacerdote e já se lascou, porque daí já estava fazendo uma coisa que não competia para ele. Mas enquanto ele buscou o Senhor, enquanto ele tomou uma atitude, enquanto ele tomou uma decisão, tá? Ele prosperou nos caminhos do Senhor. E não estou falando só de dinheiro, estou falando de vida, e vida em abundância. Porque ninguém melhor para conhecer você do que aquele que te fez, daquele que te mandou aqui para você fazer alguma coisa para ele. Sabe esse sentimento, essa frustração? Nossa, não fiz o que era para fazer, não fiz o que era para fazer, passou mais um dia. Vou falar para você, a partir do momento que você começa a entender quem Deus é na tua vida e aquilo que Ele tem para você, esse sentimento começa a passar, cada dia passa mais. Tá? Vamos lá, anotei o nome de quem aqui? Ezequias. Ezequias foi rei, depois de uns 2, 3, depois do Uzias lá. E o rei que veio antes de Ezequias, ele fechou as portas do templo lá, e foi um mau rei, por assim dizer. Tá? Mas assim, entre outras coisas, tá? O Ezequias, ele agiu de acordo com a palavra de Deus. Ele manda purificar o templo. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Os levitas purificaram o templo. Ezequias restabelece o culto a Deus. Convida todo o povo de Jerusalém a vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ezequias estabelece as turmas de sacerdotes e levitas para estar lá trabalhando na casa do Senhor dia e noite. Enfim, ele regulou as turmas lá, ele organizou. Tá? Daí eu anotei aqui assim, 2 Crônicas 31:21. Falei que era o último versículo, mas não é, né, irmão? Está aqui, 2 Crônicas 31:21 fala a respeito de Ezequias. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus com todo o seu coração, fez e prosperou. E prosperou. Sabe o que acontece, irmão? Ele tomou uma atitude. Quero dizer para você hoje, se você não entendeu nada do que eu falei até aqui agora você abre bem o ouvido, presta bem atenção, repreende esse espírito de distração, né? Da tua mente. Tome uma atitude, seja intencional ao buscar o Senhor. Sabe, irmão, seja intencional. Seja intencional. Sabe o que é? Esforcemo-nos por conhecer, é sobre empregar todas as nossas forças para conhecer o Senhor. Tem uma parte que diz lá que o reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pedra num campo, foi e vendeu tudo quanto tinha para adquirir aquele campo. É mais ou menos por aí. Fernando, mas como é que eu vou fazer? Você fala tanto para buscar o Senhor, você fala tanto que Ele quer se relacionar comigo, que Ele quer ter uma vida comigo. Irmão, é o seguinte, vou colocar aqui assim, essa última pergunta que eu vou fazer, e daí eu vou entrar no meu testemunho, que vai dar tempo aqui, acho que mais uns 10 minutos, Marcelo? Até 40? Então, até 20 minutos, irmãos. Talvez eu não vou conseguir tudo isso, nós cantamos mais um hino. Tá bom? É que eu fui adiantando aqui, fui suprimindo, para não gosto de ficar se demorando, eu não gosto muito de ficar falando muito, né? Senão tem uns irmãos que cansam, daí já passou do horário, né? Aí já passou do horário e daí o pessoal vai dormir antes da meia-noite, não vê os fogos ainda, né? Mas enfim, é assim, irmão, esse negócio de conversar é uma coisa que Deus deu para mim. Já contei para vocês aqui umas quantas vezes. Um dia, eu orando de manhã cedo lá, porque eu sou um piazinho de Deus, né? E eu oro de manhã cedo, né? Mas você pode orar de noite também, não tem problema. Isso aí é um horário que você vai definir. Sabe? Falei, Senhor, eu converso demais. Foi um dia que eu estava vindo para o culto aqui, fui cumprimentar uma pessoa, era uma estátua que estava segurando uma lâmpada. De tanto que eu converso, é verdade, você acha que é brincadeira isso aí, mas é verdade.
Conversa muito, nós podemos ficar falando essas palavras aqui, 3 dias seguidos sem repetir a palavra. É verdade. E eu converso mesmo, e nós puxa um assunto e puxa outro, daqui a pouco cansa de conversar. Sabe, mas é o que é? Senhor, tira isso de mim, eu quero ficar caladão, eu quero ter aquela cara de misterioso, porque eu chego e vou falando, e eu acho bonito aquele cara que chega ali, tem a postura, né? Aí ele fica aqui, você olha e fala, nossa, o cara deve ser inteligente, né? Abre a boca, não sabe nada, mas pelo menos está fazendo de conta. Aí eu falei, Senhor, eu quero ser assim, eu não quero ficar falando desse jeito. Sabe o que ele respondeu para mim assim, na minha lata? Assim, fui eu que coloquei isso em você, faz parte do teu chamado. Eu falei, Senhor, vamos conversar, então me dá alguma coisa de importante para falar, né? E aí aqui estou eu, né? Enfim, conversando, sabe? Então agora, irmão, vou dar um testemunho para você. Às vezes você é mais tecnológico, eu não sou tanto. Você está vendo aqui, são 1, 2, 3, são 4 cadernos, tá? Por quê? Porque eu quero ser intencional em buscar o Senhor. No que depender dele, eu vou deixar para ele fazer. Mas no que depender de mim, eu não quero deixar nada para trás. Porque eu entendi. Cadê o João Antônio? Eu aprendi que eu posso tomar uma atitude em relação a ter um compromisso com Deus. Tá? E foi assim, irmãos, o que começou a acontecer? Eu comecei a anotar uma mensagem para trazer, daqui a pouco comecei a anotar outra, daqui a pouco eu ia pregar uma mensagem, falei, não, mas podia aproveitar aquela que eu já falei. Eu ia procurar, onde é que eu guardei esse papel? Não sabia. Aí o que eu fiz? Fui lá e peguei um caderno, que o caderno está assim, né? Tem um espiral, posso guardar um caderno, é mais difícil de perder. Então eu anotava a mensagem, depois eu anotava outra, depois eu anotava outra. Daqui a pouco precisava buscar, vinha ali e buscava. Aí, irmãos, eu entendi que eu precisava tirar um tempo de oração. Aí eu comecei a orar. E assim, de vez em quando começou a me dar umas luzes assim, começou a me dar uns entendimentos. Porque você acha que é de uma hora para outra que você vai ficar fortão, que é de uma hora para outra que você vai desenvolver uma vida com Deus, que é de uma hora para outra que você vai entender todos os mistérios, né, de Deus na terra. Mas não é assim, é devagarinho, mas é continuadinho. Todo dia você vai um pouquinho. Talvez você não tenha oração para orar 1 hora, ora 5 minutos. Toma uma atitude, toma uma decisão. Procura conhecer o Senhor. Aí o que aconteceu? Eu tinha um caderno para escrever as mensagens. Mas daí cada pouco o que acontece? Estou lá orando, daqui a pouco me dá um entendimento. Anotava num papel lá, daqui a pouco perdi o papel, né? Enfim, beleza, assim foi durante um tempo. Aí eu entendi que eu tinha que estudar a palavra. Daí eu estou fazendo uma mensagem, beleza, eu faço a mensagem e termino. Segunda-feira cedo, daí eu já tenho a minha rotina lá, eu chego lá, eu sou um cara que eu funciono bem, irmãos, de manhã. Então, para mim é melhor acordar mais cedo do que ir dormir mais tarde. Se eu deixar para fazer uma anotação da Bíblia de noite, eu vou dormir em cima dos cadernos, não entendo nada, vou fazer aquela oração que você já sabe. Senhor, eu abençoo teus pecados, perdoa teus inimigos, né? Enfim, não tem nexo, o negócio sai do entendimento. Mas de manhã cedo, eu estou entendendo. Talvez você é diferente de mim, então não leve em consideração o horário. Mas o que aconteceu, irmãos? Estou lá, escrevo uma mensagem, vou estudando a Bíblia um pedacinho, pego um estudo, vou estudando. Começou a misturar, porque daí eu voltava na segunda-feira para pegar o meu estudo, estava a mensagem. Peraí, mas onde é que eu parei? Falei, não, eu preciso de um caderno só para estudar a palavra. Podia ser no computador? Podia. Eu não sei como é que você funciona. Para mim, no caderno é legal, consigo anotar, consigo ter uma sequência. Se faltar luz, eu consigo ver também. Posso trazer aqui, posso abrir e tal, enfim. Pois bem, irmãos. Aí, o que acontece? Anotei aqui, colei um post-itzinho para mim ler para vocês aqui. Ler aqui, está escrito. Vamos lá. Olha como que eu anotei. Vou ler para vocês aqui do jeitinho que está anotado. 25/8/2023. Foi agora, esses dias, tá? Mês 8. Está com 4 meses que eu tenho 3 cadernos, mas eu quero que você entenda. Durante o período de oração de ontem, dia 24/8/2023, uma quinta-feira, tive o seguinte entendimento. Fernando, o que é um entendimento? É isso que eu já falei para você. Quando Deus me fala alguma coisa que eu consigo entender. Então, eu tive um entendimento. Às vezes eu tenho só um vislumbre, que é só assim, como se você estivesse andando de carro, e você olhar para o lado assim, aí sabe quando você olha para o lado, vê alguma coisa, você vira que não, parece que você viu, mas não viu, enfim, fica daquele jeito meio. Então esse eu posso anotar para ir orar, para Deus me dar mais entendimento. Às vezes é coisa só da minha cabeça, porque existem 3 vozes que falam na nossa cabeça, nosso coração. Tem a nossa voz, que é a nossa própria voz. Tem a voz de Deus, que fala no nosso coração, aqui no nosso espírito.
E tem a voz do inimigo que também fala. Então nós temos que ir aprendendo, conversando, para ir discernindo, né? Então tá, durante o período de oração de ontem, tive o seguinte entendimento: posso organizar a minha vida de oração de uma maneira estruturada. Presta atenção. Uma vez que tenho bem definido no meu coração o desejo de desenvolver uma vida de comunhão e intimidade com Deus, onde eu busco nele a direção, a orientação e a resposta para onde e quando devo ir ou fazer. Eu entendi, irmãos, que eu posso chegar para Jesus, que eu posso falar com Deus, sabe? Senhor, eu quero ter uma comunhão contigo a ponto do Senhor direcionar a minha vida. Eu não quero mais ficar dando cabeçada, mas não é porque eu sou bonzinho, irmãos. Presta atenção, eu estou cansado de tanto dar murro em ponta de faca. Senhor, eu entendi que o Senhor pode me direcionar, então eu quero ser intencional em te buscar. Eu vou tomar uma atitude, beleza? Vamos lá. Daí eu anotei aqui, ó, tenho um hábito de escrever as mensagens que levo para a igreja em um caderno. Durante esse período, fui anotando nas folhas, entre uma mensagem e outra, alguns dos entendimentos que tive para poder compartilhá-lo com os meus irmãos, todos vocês. Olha que legal, você nem sabia disso, né? Mas enfim, o que eu estou fazendo aqui? Estou compartilhando como é que é o meu método, meu testemunho. Pois bem, porém, somente, né, os mais claros e bem definidos. Então, é só os entendimentos top. Acontece que, no último ano, tenho cultivado o hábito de anotar estudos da palavra em outro caderno. Um caderno de estudos que não são os mesmos das mensagens. Então, eu já tinha 2 cadernos. Para quê? Para não misturar as coisas, cada coisa na sua caixinha. Pega aqui, pega ali e tal. Acontece que ao longo desse último ano, os entendimentos têm aumentado e a cada pouco estou anotando em uma folha aqui e ali. Sabe por quê? Porque eu comecei a buscar do Senhor e Ele começou a se revelar para mim. Olha só, porque eu sou melhor do que alguém? Não, só porque eu não queria mais ficar me batendo. Talvez você não quer mais ficar se batendo. Volte para o Senhor. Conheça o Senhor, prossiga em conhecer. Você está percebendo? Era um entendimentinho aqui, era uma palavrinha aqui, anota um negocinho aqui, lê uma palavra ali, hora de manhã cedo aqui, daqui a pouco esse negócio começa a tomar conta do teu coração, começa a encher o teu coração e assim vai. Beleza. Ontem, dia 24/8, tive durante o entendimento o seguinte direcionamento: compre um caderno de oração, que é esse caderno que eu estou lendo para vocês, como uma ferramenta para auxiliar no direcionamento da minha oração. Você não tem o que orar? Começa a anotar: Senhor, eu preciso orar a respeito disso. Anota no teu caderno de oração. Amanhã cedo, a hora que você for dobrar o joelho, em vez de você ficar naquela ladainha, querendo vender para Deus um personagem, que você sabe que não é, e que Ele sabe que você não é também, você já talha esse pedaço, você já corta tudo. Senhor, eu estou aqui, o Senhor me conhece. Precisava conversar com o Senhor a respeito disso. Onde devo anotar todos os direcionamentos que recebo e entendimentos da parte do Senhor. Dessa maneira, o mais simples vislumbre pode ser anotado e apresentado ao Senhor de uma maneira organizada, para que nenhum se perca ou passe despercebido, como uma resposta de compromisso e intencionalidade da minha parte, aguardando a contrapartida, que é a resposta que vem do Senhor. Você pode ler o meu caderno depois, te empresto, pelo menos aqui onde é que está marcado. Durante essas primeiras anotações, isso aqui é uma observação que eu fiz, durante essas primeiras anotações, no meu mais novo caderno de oração, pude contemplar a maneira como Deus vem agindo em minha vida nos últimos tempos, e como isso culminou aqui, desde anotar as mensagens em um caderno, depois a começar a anotar alguns entendimentos entre uma mensagem e outra, criar um caderno apenas para estudo, onde tenho uma rotina de anotar os versículos e anotações dos autores da Bíblia, e por fim um caderno de oração, pois o número de entendimentos tem aumentado cada dia mais, bem como criar uma ferramenta que me auxilie na organização de todos eles. Observação: estou muito empolgado. Pensa
num rapaz empolgado. Eu posso tomar uma atitude, Deus pode me responder. Ele pode embarcar nessa aventura comigo. Ele quer se relacionar comigo, então eu vou fazer dessa maneira. Se você achar uma maneira mais fácil de você fazer, faça. Hoje é um tempo de conhecer o Senhor e buscar conhecê-lo, e se esforçar. Faça um esforço. Agora eu vou ler para você um testemunho que eu anotei aqui, ó. Eu tenho uma pá de testemunho aqui, ó. Só do mês 8 para cá que eu anotei. E tem uns que eu não anotei ainda. Que não dá tempo, eu tenho muitas coisas para anotar. E eu estou lendo livros também, é outra maravilha. Tá? Idolatria familiar. Sobre idolatrar a família. Olha só o que eu anotei no meu caderno de oração para falar com Jesus, que coisa mais linda. Pelo fato de casar cedo, casei aos 18 anos, minha esposa e minha filha me acompanham por muito tempo na minha vida. Hoje eu tenho 39. Então eu tenho 21 anos de casado, 18 anos de solteiro, eu tenho uma filha com 20 anos, que é aquela mais bonitinha ali, ó, de verde, né? Tá? Pelo fato de nem sempre estar em acordo com o que se passa na minha vida, ou o resto da minha vida, começo a olhar o que já deu certo. Como por enquanto existem assuntos pendentes, se você tem assuntos pendentes na sua vida também, tá? Em outros aspectos, até que eles se normalizem ou entrem de acordo com a minha expectativa, a princípio, a família é a única parte da minha vida onde caminho plenamente satisfeito. É a minha filha de verde e a minha esposa de cor-de-rosa, né? Vocês já sabem, né? As mais lindas. Obrigado. Piá conversa, vocês viram, piá conversa. Tem boca. Esse orgulho, né? Tipo assim, ó, desde sempre, por estar plenamente satisfeito com a minha família, desde sempre eu carrego um orgulho muito grande do tipo, eu encho a boca para falar. Falo por experiência, eu tenho autoridade naquilo que eu vou te falar, porque a minha família deu certo. Estou te falando, ó, faz isso, faz aquilo, né? Tipo assim, olha, eu que tenho 20 anos de casado, 21 anos de casado, posso te falar. Entendeu? É mais ou menos assim. Esse orgulho age como um trunfo, uma realização, algo que deu certo, um motivo para dizer, venci. Coisa do tipo, nas outras coisas pode até ser que eu não sou muito bom, mas aqui, quer dizer, na família, aqui eu sou bom, aqui eu me garanto. Você entende o orgulho? Olha só, o orgulho. Esse é o motivo pelo qual oro e tenho buscado uma libertação, pois incorro seriamente no risco de idolatria. E foi idolatria que deixou o povo ser destruído. Você está entendendo? Aparentemente as coisas vão bem, mas a idolatria no meu coração, o orgulho do meu coração. Analisando esse assunto mais cuidadosamente, conversando com minha esposa e com minha filha, chego a cada dia à seguinte conclusão: realmente sou um privilegiado pelo Senhor. Eu e Deus conversando, eu anotando essas coisas que Ele está falando para mim. Eu sou um privilegiado, irmão. Realmente o Senhor planejou a minha família e Ele está nesse negócio. Aí olha só, quando você vai caindo em si, tipo assim, quando Deus vai falando para você e vai mostrando para você de uma maneira que você entende. É isso que eu falo para você, o Jesus, Ele é muito maravilhoso demais. Sabe, Ele sabe como que você entende e Ele fala com você de uma maneira que você entende. Vou colocar assim para você, ó. Eu de mim mesmo reconheço que não há possibilidade alguma de, por capacidade própria, inteligência, sabedoria, de alguma maneira, de algum modo, fazer um casamento e uma família sobreviver sobre tais circunstâncias que foram as minhas. Não sou eu, irmão. Não sou eu. Esse orgulho eu carrego só de tongo, porque foi Deus quem fez. Foi Ele que me deu a minha família. Eu sou um privilegiado. E eu vou falar para você, isso não é uma conversa fiada. Eu consigo entender aqui no meu coração. Porque você pode ler Bíblia o dia inteiro, você pode estudar autores, você pode um monte. Se Deus não fazia essa palavra viver dentro do teu coração, de maneira que você entenda, esqueça. Esqueça. Precisamos buscar o Senhor. Tanto que em um entendimento que eu tive, vi o Senhor Jesus me dizendo, e eu vi mesmo, e eu posso te contar esse testemunho de uma outra hora: sua família está no meu propósito.
essa é a parte boa. Olha a parte que ele deu uma puxada de orelha em mim. Embora a maneira como você fez estivesse toda desacertada, eu planejei a sua família. Quer dizer assim, ó, irmãos, eu vim tudo escorregando e tudo batendo e vai e tal e tal. Sabe? Foi isso que eu fiz de uma maneira totalmente desacertada. Mas a minha família era plano do Senhor e foi Ele quem proveu, foi Ele quem sustentou. Tá? Beleza. Lembro da história da Rebeca e do Jacó, que enganaram o seu pai para roubar a bênção para o Jacó. E a bênção já estava sobre o Jacó, ele não precisava ter agido dessa maneira, você está entendendo? Ele podia ter sido abençoado sem ter bolado toda aquela estratégia, todo aquele negócio lá. Deus podia ter abençoado ele. Sabe? Então assim, ó, agradeço a Deus pela minha família, por todos que se dispuseram a ajudar de alguma maneira. Fui muito bem provido de exemplo de vida pelos meus pais. Isso foi muito importante para os frutos que colho hoje. Às vezes acho que não tenho a real dimensão disso ainda. Por esses e tantos outros motivos, não aceito nenhum tipo de idolatria, orgulho, mais valor em relação a nada em minha vida, especialmente em minha família, uma vez que ela é um presente de Deus para mim. Sabe, a minha esposa e a minha filha, minha mãe também, tá, mãe? É que você é da minha outra família de trás lá, sabe? A minha esposa e a minha filha são um presente de Deus para mim. Toda honra e toda glória e louvor ao teu nome, Senhor. Eu sou grato a ti pela minha família, que o Senhor me deu, sustentou e sustenta todos os dias. Vou contar para você, só para nós que estamos aqui. Nós temos um título no clube, e nós vamos no clube todo mundo junto. E esses dias nós estávamos entrando lá, a Solana falou assim, ó, eles devem pensar, olha, lá vem a família tralalá. Por quê? Porque nós estamos sempre rindo. Nós estamos sempre juntos. Tem dificuldade, irmão? Tem dificuldade. A gente é normal, a gente é que nem vocês. A gente parece que é muito diferente. Mas a gente é normal. Sabe, e a gente está sempre junto. Nós vamos na academia junto, nós vamos na natação junto, nós vamos no mercado junto, nós vamos comprar, como é que é, filho? Acessórios juntos. Nós vamos na Magrei, nós vamos na farmácia, nós vamos num monte de lugar, todo mundo junto. Sabe por quê? Porque Deus que providenciou isso na minha vida. Eu não tenho mérito nenhum. A única coisa que eu estou tentando fazer é me aproximar dEle. Sabe? É só Deus na minha vida. Isso é um milagre. Eu não tenho capacidade. Você já enxergou. Era só eu que não via. Sabe? É uma bênção de Deus, irmão. Você se chegar a Deus, entender o que Ele quer de você e fazer. Sabe? Ó, eu tenho aqui 4 cadernos, eu podia ter 10. Sabe? Eu vou falar para você assim, ó, Deus proveu para mim amigos. Esse dia eu estava lembrando que eu estava sozinho em casa, lá passando mal, a Solana estava trabalhando, Rodrigo estava lá em casa, a Leonir estava lá em casa, e eu lá espantando corujinha, deitado no sofá, sabe, amigos de verdade. Vou falar um negócio que eu escutei a Leonir falando esses dias, há um tempo atrás, escutei um outro amigo meu falando, falou assim, olha, foi parado pelo policial lá, fazer um teste do bafômetro. Daí o policial falou assim, olha, não, vai que você bebeu hoje. Eu falei, não é que eu estou te falando que eu não bebi hoje, eu não bebo. Foi isso que ele falou. A Leonir repetiu essa mesma frase agora, semana passada nós estávamos conversando, enfim, falou alguma coisa a respeito disso. Então eu quero dizer para você assim, ó, que Deus tem me provido de amigos de verdade. Eu ganhei 1 cento de docinho de festa no meu aniversário, para mim comer sozinho. Você é um amigo de verdade, você não é qualquer tipo de amigo. Sabe, alguém que você pode ligar e falar assim, irmão, ora por mim. Irmão, vem aqui em casa às 6 horas da manhã, vamos tomar um café? Sabe, é só Deus para prover na nossa vida. Sabe, às vezes você está preso aí lutando por coisas que não diz respeito para você, que o Jesus só está esperando falar assim para você, assim, ó, solta para mim, deixa que eu cuido para você. Sabe, eu sou um privilegiado, irmão, eu tenho uma casa para morar, eu tenho carro para andar, tenho dinheiro para abastecer o carro, tem hora que parece assim, vai acabar o dinheiro. Não, tem para abastecer? Tem, então abastece. Tem para pagar tua coisa? Tem, então paga. Sabe, um dia, na frente aqui da igreja, eu fiz uma oração. Falei, Senhor, pode prover na minha vida. E Ele me mostrou esse dia, dando um testemunho para uma amiga minha, esposa de um amigo meu, que depois daquele dia, eu nunca mais tive problema com dinheiro, porque eu deixei Ele prover na minha vida. Eu não estou falando para você que eu não fiquei preocupado, fiquei preocupado.
tive que pagar todas as minhas contas, tive que trabalhar, tive que fazer um monte de outras coisas que dependia de mim, mas o Senhor me deu graça em todas elas. Não quero que você leve assim para o lado de ficar enganado, que é um mar de rosa, que é tudo do jeito que você quer. De vez em quando a gente fica nervoso, a gente fica estressado, porque a gente não completou tudo. Mas é isso que eu te falo, se um caderno te ajuda, escreve. Você tem o WhatsApp, tem um amigo meu que tem um grupo, só ele sozinho. Como que é o nome do grupo? Eu e a Felicidade. E ele manda áudio para ele mesmo, e depois ele abre. Então você pode mandar um áudio para você. Você pode escrever, você pode fazer por onde, de facilitar o teu compromisso com Deus. Amém? Você pode ser intencional. Se ficou claro isso para você, para mim fechou. Acho que falei o que eu tinha para falar. Amém? Amém.